Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel Amaral, analista CNPI técnico, e no vídeo de hoje falaremos sobre as principais ações dos bancos aqui negociados no Brasil. Falaremos sobre Banco do Brasil e a atualização que eu venho trazendo do último mês. Falaremos sobre Bradesco, Itaú, Santander e BTG Pactual. O meu certificado e o meu disclaimer estão na tela e vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui agora no Banco do Brasil. BBAS3, gráfico mensal, é, naquela região de demanda que eu venho trazendo para vocês há mais de um mês, onde ele sentiu presença, né, da demanda, esse é o gráfico mensal. Ele está em tendência de queda, né? Porém, numa região de demanda compradora, que foi aquilo que eu venho falando desde o último mês aí, no mês de agosto inteiro, eu venho falando dessa região. Eu desenhei essa região aqui para vocês, onde ele sentiu a região de demanda, poderia corrigir para voltar a subir, e ele fez exatamente os movimentos que eu havia dito, né? Isso aqui a gente está no gráfico semanal, onde ele apresentou aí a força de demanda compradora, rompeu a região, corrigiu, numa região de FIBO que eu já havia traçado. Agora, se a gente colocar aí no gráfico diário, eu tinha desenhado essa região, né? Ó. Qual que era o desenho? Ele sentia essa região, tá? Ele romperia essa região aqui, que foi o que ele fez, voltasse corrigindo, que foi exatamente o que ele fez numa região de fibra e voltou a subir. Ó, eu tinha desenhado isso aqui para vocês. Ó lá, ó como ele voltou na região de 50 e voltou a subir. Eu vou até desenhar agora, deixar mais claro ainda os desenhos que eu fiz para vocês, beleza? Que foi a região de demanda que ele tinha sentido aqui, né? Ó, a região de demanda que ele havia sentido, corrigisse numa região de fibra para voltar a subir. Ele fez exatamente o desenho que eu venho trazendo para vocês no último mês. Eu vou até deixar o link dos vídeos na descrição. Olha lá, ó. Olha lá. Exatamente aqui, eu vou até dar um zoom, ó. Exatamente aqui. Isso no gráfico diário, tá? Gráfico diário. Porém, entretanto, agora ele está numa outra perspectiva, né? Qual que é a perspectiva que nós temos aqui do Banco do Brasil? É um ativo que está em tendência de queda, tá? Pelas questões envolvendo aí na inadimplência do agronegócio, algo que eu venho falando no último mês inteiro do Banco do Brasil, ok? E aqui a gente tem uma boa região de oferta, então pode ter um interesse vendedor bem forte, provavelmente numa região de retração de FIBO, nessa região, olha lá, na cara de uma região de retração de 7,640. Então, assim, cenários que ele pode sentir uma forte pressão de oferta aqui, pode voltar regredindo na região da média móvel de 9, que é essa média móvel roxa, para voltar a subir. Agora, ele está numa região de oferta, tá? Na cara de retração. Ele pode vir aqui capturar liquidez para cair? Pode, né? O volume veio caindo um pouco, apesar do MACD estar em alta e o RSI também. Eu diria que ele está numa situação um pouquinho divergente. Ele tem uma distância até a média móvel aqui, tá? E se vocês analisarem aqui no semanal, confluindo com aquilo que eu falei, que ele está numa região de oferta, tá? Temos uma média móvel de 20 em queda aqui também, né? Então tem que ter cautela, comprar nessa região agora o Banco do Brasil. Ele vai sentir essa pressão, vai ficar um pouco em batalha aqui, digamos assim, tá? Então é mais ou menos isso, tá, pessoal? Essa é a minha análise aí gráfica do Banco do Brasil. Pessoal, temos aqui agora BBDC3, Bradesco, tá? Gráfico mensal, não tá muito bacana não, por mais que ele veio de uma antiguíssima tendência de alta, quase 10 anos atrás. Ressentiu região de oferta vendedora forte, tem feito topos e fundos descendentes, né? Tá numa região de topos e fundos descendentes aqui. O ativo lateralizou legal, pelo menos no gráfico mensal. Se a gente ver no gráfico semanal, ele sente a região de demanda, que é essa região aqui de baixo que eu desenhei, e ele desenvolve, né? Ele está desenvolvendo, dando sinais que ele está rompendo essa região aqui, fazendo um pivô de alta no gráfico semanal, tá vendo? É uma região de oferta, tem presença vendedora, ele tá rompendo a região, tá? Provavelmente é uma retração de FIBO, vamos verificar. Ó, ele tá na cara de retração de FIBO de 50 desse último topo macro, desse topo prévio também. Então ele está numa região de presença de oferta. Tá subindo com ancoragem, que é legal, mas uma presença de oferta aqui bem forte. Tem que tomar cuidado, eu diria. No gráfico diário, olha como ele sentiu essa região, né?
veio performando uma alta, demanda de alta, sentiu a presença de oferta, corrigiu, não está desenvolvendo com muita força, está numa região interessante. É aquilo lá que eu sempre falo, ele tem que romper essa região, rompe a região, volta, troca a polaridade com presença de demanda forte, ancora as médias móveis para desenvolver. Mas tem que ter cautela que ele vem com presenças de oferta aqui para liquidar também, né? Regiões de liquidez de oferta. Mas o cenário é um pouco esse. Cautela, eu diria, tá? Os melhores cenários já aconteceram, um pouquinho mais para baixo, né? Aqui ele vai brigar, né? Aqui ele vai brigar, entendeu? Um pouco isso. Tem que romper, volta, troca polaridade, ancora para desenvolver, né? E ele tem uma região aqui para lutar também, entendeu? E ele vai precisar romper com força essa região, tá? Mais ou menos isso. Aqui nós temos agora o gráfico do Itaú, tá? Itube 4, gráfico mensal. Ativo veio configurando aí uma tendência de alta nesse período, com ancoragem nas médias móveis. Rompeu uma região de interesse bem forte aqui, uma região que era uma resistência, ele rompeu a região, até fez a troca de polaridade aqui na continuidade na alta, isso no gráfico mensal. No gráfico semanal, podemos ver que ele está rompendo uma região de interesse também. O ideal seria, vou até desenhar para a gente acompanhar, o ideal seria ele rompe essa região, né? Faz a troca de polaridade para poder continuar a subir, ok? Isso no gráfico semanal. Se a gente colocar no diário, é exatamente isso. Ele rompeu essa região de interesse, né, de oferta, o ideal é ele voltar aqui, corrigir na região na troca de polaridade para voltar a subir. A gente vai aqui acompanhando essa região, tá bom? Mais ou menos esse é o cenário do Itube, Itaú, beleza? Temos aqui agora Santander, tá? Santander no gráfico mensal bem feio, tá? O ativo está num grande retângulo, numa grande consolidação do preço, numa lateralidade há muito tempo, por mais que ele veio de uma prévia de alguns anos atrás, já no uma tendência de alta, ele sofreu oferta forte, está corrigindo essa região, está consolidado, isso é no gráfico mensal. Se eu puxar para o semanal, a gente vai ver a mesma coisa, né? Topos e fundos nivelados são regiões de liquidez. O que o ativo faz? Vem, captura liquidez, cai, captura liquidez, sobe, fica nisso, né? O ativo, por mais que ele venha performando, se você compra ele nas regiões de demanda, são as regiões descontadas, ele valoriza. Mas a longo prazo ele está aqui nesse grande movimento. Então tem que aguardar, né? Fazer rompe essa região, faz troca de polaridade, as médias móveis sobem junto, configura aí também uma forte demanda de compra para que ele possa voltar a performar para cima. Mas por enquanto o cenário é esse, não tem muito o que falar não, tá? Mais ou menos isso. Temos aí agora a BPAC 11, né? BTG Pactual também veio de uma tendência de alta, corrigiu nas médias móveis aqui, ancorado, bem bacana, com o MACD a favor, RSI também, volume também forte. Voltou a subir, né? Fez troca de polaridade nessa região, isso no gráfico semanal. Se a gente trazer ele para o gráfico diário, olha só, interessante isso aqui. Aqui era uma região de oferta, de resistência. Ele rompe com um forte interesse de demanda compradora, sente a presença de oferta, corrige nas médias móveis e faz uma troca de polaridade nessa região, volta a subir, mas ele está numa região de oferta aqui agora. Então, assim, qual que é o interessante? Ele tem que, ou ele rompe essa região, faz pullback, troca de polaridade e volta a subir, né? Primeiro cenário, então ele rompe essa região, ó, rompe a região, troca a polaridade e volta a subir com ancoragem nas médias, tá? Com ancoragem nas médias. Ou no segundo cenário ele volta aqui e vai subindo aqui por baixo, entendeu? Aqui ele está numa região de oferta, aqui está numa região não muito interessante, tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso a análise gráfica desses ativos, tá?